A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Vista dupla. Entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegados a Betfagé, perto da montanha das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a esta cidade, que está diante de vós, e, lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada, e seu jumentinho perto dela. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, e logo vos deixarão trazê-los. Ora, tudo se fez a fim de que se cumprisse a palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei, que vem a vós cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho daquela que está sob o jugo. Abre parênteses, Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Fecha parênteses. Os discípulos se foram, pois, e fizeram o que Jesus lhes ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com suas vestes e o fizeram montar. Abre parênteses, São Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Fecha parênteses. Beijo de Judas. Levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto. Ainda não terminara tais palavras, quando Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, os quais tinham sido enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o haveria de trair lhes havia dado um sinal para o reconhecer, dizendo-lhes: Aquele que eu beijar será o que procurais, agarrai-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Amigo, que vieste fazer aqui? E, ao mesmo tempo, todos os outros, avançando, atiraram-se sobre Jesus e apoderaram-se dele. Abre parênteses, São Mateus, capítulo 26, versículos de 46 a 50. Fecha parênteses. Pesca milagrosa. Num dia, quando Jesus estava sobre as margens do lago de Genezaré, encontrando-se comprimido pela multidão do povo, que se apertava para ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcas atracadas à borda do lago, das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou, pois, numa de tais barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando cessou de falar, disse a Simão: Avançai para as águas fundas, e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite sem nada apanhar, mas, apesar disso, devido à vossa palavra, lançarei as redes. E, tendo-as lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes
que suas redes se romperam. E fizeram sinais a seus companheiros que estavam na outra barca, para que os auxiliassem. Assim o fizeram, e encheram de tal modo suas barcas, que pouco faltou para que se afundassem. Abre parênteses, São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Fecha parênteses. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Ora, andando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. E ele lhes disse: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Dali, prosseguindo, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco com Zebedeu, pai de ambos. Acomodavam suas redes e ele os chamou. No mesmo momento, abandonaram suas redes e seu pai e seguiram-no. Abre parênteses, São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Fecha parênteses. Jesus, saindo dali, viu ao passar um homem sentado à mesa dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me. E imediatamente ele ergueu-se e o seguiu. Abre parênteses, São Mateus, capítulo 4, versículo 9. Fecha parênteses. Estes fatos nada têm de surpreendente quando se conhece o poder da vista dupla e a causa muito natural de tal faculdade. Jesus a possuía em grau supremo, e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, o que é confirmado por um grande número de atos de sua vida, hoje explicado pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo. A pesca qualificada de milagrosa explica-se igualmente pela vista dupla. Jesus não produziu espontaneamente os peixes, onde não existiam. Ele viu, como o teria podido fazer um vidente lúcido acordado, pela vista da alma. O lugar onde ele se encontrava pode indicar com segurança aos pescadores onde deviam atirar suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vista espiritual. Quando Jesus chamou a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, seria necessário conhecer as suas disposições íntimas para saber que os seguiriam e que seriam capazes de preencher a missão da qual ele devia encarregá-los. Era necessário que eles mesmos tivessem a intuição dessa missão para se abandonarem a ele. Sucede o mesmo quando, no dia da ceia, ele anuncia que um dos 12 o trairá e que o designa dizendo que é aquele que põe a mão no prato. O mesmo se dá quando diz que Pedro o renegará. Em muitas passagens do Evangelho se diz, abre aspas, porém, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhes diz, fecha aspas. Ora, como poderia ele conhecer os pensamentos alheios, senão pela irradiação fluídica que lhe trazia tal pensamento,
e pela vista espiritual que lhe permitia ler no foro íntimo das pessoas? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho, onde se reflete aquele pensamento, um revelador de sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações de tais fios condutores do pensamento que entrelaçam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço, ficariam menos surpresos quanto a certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso.